pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cedrocast, Sua Saúde, Nossa Conversa. Sou Ingrid Gomes e sou a sua apresentadora. E você pode ver que hoje eu estou em um ambiente um pouquinho diferente e com uma pessoa diferente ao meu lado também. Seja bem-vinda. Oi, Ingrid. Oi, pessoal. Eu sou Isabela Sena, sou assessora científica do Laboratório Cedro e é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada, Bela. Gente, hoje nós vamos entender um pouquinho mais de como os nossos rins funcionam e como a alimentação pode auxiliar no cuidado dele. Isso mesmo. E para falar sobre isso, receberemos aqui hoje dois convidados muito especiais. Verdade. Vamos receber o Dr. Flávio Barros, médico nefrologista. Seja muito bem-vindo, Dr. Flávio. Olá Ingrid, olá Isabela. E agradecer o convite de vocês, do time do Cedro, que está com essa iniciativa maravilhosa de entregar valor em saúde ao trazer informações valiosas para a população. Ainda mais quando a gente comenta sobre doença renal crônica e a importância do rastreio e da prevenção através de uma boa qualidade de vida. E temos também alguém muito especial para complementar nossa conversa, que é a nutricionista Valesca Pinheiro. Ela é nutricionista e especialista em nefrologia. Oi, tudo bem? Grata pelo convite, Isabela, Ingrid. Estou muito feliz em fazer parte desse podcast e agradecer ao Cedro também por esse convite. Eu tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso, com muita informação, que é o que a gente procura. Produção, solta a vinheta. Vamos conversar. Para a gente começar com o pé direito, vocês podem explicar para a gente, porque talvez tenha gente que não conheça, qual é a função do rim do nosso organismo? Bem, o rim é um par de órgãos importantíssimo em nosso corpo, né? Eles têm um papel de filtrar o nosso sangue. E eles têm um ritmo de trabalho frenético. Para que vocês tenham ideia, a cada minuto, os rins, os dois somados, quando funcionam plenamente, conseguem filtrar cerca de 90 a 120 ml por minuto de sangue. Isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano e sem cobrar hora extra. Tem que brincar que são ótimos trabalhadores. Então, com isso, ele consegue eliminar toxinas, restos do nosso metabolismo que não servem mais ao nosso corpo. Além disso, a gente consegue eliminar o excesso de líquido. E não é só isso, gente. O rim também tem outras funções hormonais, como, por exemplo, produz um hormônio chamado eritropoetina que ajuda a produzir as células vermelhas do sangue, as hemácias. Então, rim doente é uma das causas de anemia, por exemplo. Isso pouca gente sabe, né, doutor? Às vezes é uma curiosidade que as pessoas não sabem isso, né? A relação da anemia com a doença renal. Sem dúvida. Eu não sabia dessa. Mas assim, Valesca, a alimentação, ela influencia mesmo na saúde do rim? Com certeza, é o fator primordial, não só a alimentação, como os hábitos de vida em geral. A atividade física também é muito importante. Então, a alimentação é importante em todos os estágios da doença renal crônica, principalmente para o controle do avanço. O controle depende da tua alimentação, depende se tu faz uma atividade física. Então, em cada estágio da doença renal crônica, a gente pode estagnar o avanço. Entendeu? E conter o avanço daquela doença e evitar com que a pessoa no futuro venha precisar ir para uma máquina de hemodiálise. Doutor, o senhor falou que quando os nossos rins estão funcionando plenamente, né? E a Valesca ela já falou também sobre a doença renal crônica. E aí fica aquele questionamento. Mas quais são os sinais de que algo está errado com o nosso rim? Que muitas vezes é uma doença silenciosa, né? Assintomática, e quando vai ver já está no limite. Na grande maioria dos casos, de fato é silenciosa, como vocês bem disseram aí, meninas. E esse é o grande problema da doença renal crônica, para você que está aí nos assistindo. É o quanto ela é silenciosa e só traz sinais e sintomas mais importantes numa fase mais avançada. Eu disse a vocês que rins normais filtram cerca de 90, 100 ml por minuto de sangue. Rins doentes chegam a filtrar menos de 10 ml por minuto. Nossa. Que é quando
há necessidade de diálise ou de transplante. Ou seja, o sangue fica tão sujo, mas tão sujo, que a pessoa começa a ter alguns sintomas, como, por exemplo, perda do apetite, gosto amargo na boca, gosto metálico na boca, prurido, a coceira, náuseas, vômitos, perda de peso, emagrecimento, acúmulo de líquido pelo corpo, alterações laboratoriais que a gente vai ver e a gente pode discutir mais adiante. Então, uma série de sinais e sintomas que a gente chama de síndrome, na linguagem médica, que fazem com que a gente caracterize aquela pessoa com doença renal crônica, que tem 5 fases. A fase 1, gente, é a fase mais leve, a fase mais branda. E a fase 5, a fase mais avançada, quando essa taxa de filtração fica menor do que 15%, e para os leigos aí de casa, quando os rins funcionam abaixo de 15%, que é quando está numa fase mais delicada e a gente prepara aquela pessoa, seja para diálise, seja para o transplante. Esses sinais e sintomas que a gente vem comentando aqui, geralmente aparecem quando os rins funcionam abaixo de 40%, 30% ou até mesmo 20% ou 10%. Esse é o grande ponto da doença renal crônica e por isso é muito importante a gente comentar sobre o tema. Quais seriam as principais causas da doença renal crônica? Existem fatores, né, que predispõem, a alimentação também seria algo que pudesse predispor ou prevenir? De longe, diabetes e pressão alta. Então, para cada 10 pessoas que estão sentadas em uma poltrona de uma máquina de hemodiálise, em todo o mundo, cerca de 7 têm pressão alta, são diabéticas. Na maioria delas estão acima do peso. A gente tem uma pandemia da obesidade que também participa desse processo de adoecimento renal das pessoas. Isso é muito triste e a gente precisa falar, tocar nessa ferida para que as pessoas saibam disso. A minoria das pessoas está numa máquina de diálise por uma questão hereditária, por uma questão genética, que a gente tem, de fato. Sim. Mas isso são os 30% restantes dessas causas de doença renal. Olha que coisa importante, Ingrid. Porque o doutor citou 3 doenças que a gente sabe que a alimentação ela interfere diretamente. É isso aí. Então, como que é importante aquilo que a gente alimenta e traz para o nosso corpo para justamente estar conseguindo manter também, né, a saúde dos nossos rins, como o senhor mesmo falou. E, Valesca, existem alimentos que são considerados amigos dos rins e alimentos que não podem ser... inimigos. Que são inimigos? É que a gente pode usar essa palavra, né? Mas assim, para deixar mais fácil o nosso contexto. Com certeza. Os inimigos disparados são os alimentos industrializados, fast food, muito sódio, né, na alimentação. Então, se você tem uma alimentação equilibrada e saudável, isso eu quero dizer, tirar da tua alimentação, ou pelo menos da sua rotina, porque comer de vez em quando não vai alterar. Eu costumo dizer muito para os meus pacientes, a sua rotina precisa ser saudável. O de vez em quando não vai alterar a sua rotina. O que altera a sua saúde é você fazer disso a sua rotina. Frequência, todo dia, a frequência. O de vez em quando, comer hambúrguer um dia sim, um dia não é todo dia. Então, olha que curiosa. Nós nascemos alguns nascem milionários e outros mais ou menos. Néfrons, em relação a néfrons, a gente nasce com 6 mil a 1 milhão de néfrons. Então, a gente nasce milionário. Então, conforme for a forma que tratamos o nosso rim no decorrer desse tempo, a gente vai perdendo a funcionalidade, vai perdendo néfros nesse caminho. O que seriam esses néfros? É o responsável... São as unidades funcionais do rim. Então, a gente tem um número muito grande deles lá nos nossos rins, né? Nós somos milionários. Então, o que acontece? A gente nasce com rins plenos, né? Lindo. A grande maioria das pessoas está lá lindo. E ele está lá, existe para dar conta até o final da nossa vida. Claro que existe um processo de envelhecimento natural do nosso corpo. Eu costumo brincar que os nossos rins também fazem aniversário. Então, lembra daquela taxa de filtração que eu falei para vocês, que é em torno de 100 a normalidade? Depois dos 40 anos, assim como o cabelo vai ficando branco, a pele vai perdendo elasticidade, os rins também vão perdendo um pouco das suas funções. Então, a taxa de filtração depois dos 40 anos de idade, a gente perde cerca de 1 ml por ano. Mas perceba, se a gente perder 1 ml por ano, eu vou chegar aos 90 com cerca de 50% dos rins funcionando. O que é suficiente para dar conta do recado para o vozinho de 90 terminar a vida dele. O grande problema é quando a gente, ao longo dessa jornada da vida, a gente tem agressões adicionais, como pressão alta, diabetes, uso de medicações de forma exagerada, e aí eu cito, por exemplo, a classe dos anti-inflamatórios não hormonais, diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno, que quando a gente usa em demasia de forma frequente e rotineira, por aquela dor nas costas, aquela dor lombar, nem se consulta mais história na farmácia, me dá aí um remédio para acabar. Esse alívio momentâneo pode ter um preço alto. Por quê? Porque esses medicamentos também
ajudam a reduzir o fluxo sanguíneo para os rins. E isso, de modo crônico, não é interessante para os nossos órgãos. Sabia disso, pessoal? Tá vendo? E às vezes as pessoas elas têm essa cultura de se automedicar, né? E aí não imaginam o impacto que isso pode estar causando nos rins. Porque a gente fala de fígado, né? O impacto que vai mais nos rins, principalmente dos anti-inflamatórios. Muito boa essa informação, doutor. E eu faço um parênteses aí pro pessoal aí de casa, gente. Não é que seja uma medicação contraindicada para todo mundo. Se você tem rim saudável, você pode tomar um anti-inflamatório. Mas qual que é a dica? Use pelo menor tempo possível e receba uma orientação médica para usar aquele medicamento. Não evite o uso crônico. Se você tem doença renal, que é mais evidente quando essa taxa de filtração cai acima de 60, gente, evite anti-inflamatório não hormonal e converse com seu médico a respeito. É muito aquilo do risco e benefício, né? O que eu... Como o doutor bem falou, a gente precisa frear os fatores de risco. Porque naturalmente a gente vai perdendo a funcionalidade dos nossos rins a partir de uma idade. Mas ela é lenta, é gradual, mas é lenta. Então, a partir do seu modo de vida, da tua alimentação, dos seus hábitos de vida, você acelera esse processo. E é isso que é a preocupação. Aí tu vai passando cada estágio que poderia demorar mais tempo para chegar, chega de uma forma mais rápida, né? E aí que vem o prejuízo para a saúde, né? E o que eu gostaria muito de comentar também, que são 5 estágios. Só que as pessoas tendem a tratar os 5 estágios de maneiras iguais em relação à alimentação, mas não é. A gente sempre tem que tirar por parâmetro os exames. Uhum. Nesse momento é que a equipe trabalha junto, né? Precisa de uma equipe multi, precisa do médico, né, para trabalhar essa parte de medicação, precisa da nutricionista para trabalhar essa parte de alimentação, precisa da psicóloga para trabalhar o psicológico, dependendo do estágio que tá, né? Da doença. Então, cada estágio na alimentação é tratado de uma maneira diferente. Tipo, se ela tiver no 3º estágio mais ou menos e o potássio dela tiver alterado, aí sim vem aquela restrição do potássio que não é total. Tem maneiras de fazer a preparação, tipo cozinhar o alimento em água, já tira 50% do potássio, do excesso do potássio da alimentação. Então, tem formas de agir para que o paciente não chegue à desnutrição. E a falta de informação faz com que o paciente tire tudo quanto é alimento importante. Tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, então ele chega a uma fase de desnutrição. E aí é pior, porque a gente está tratando a doença renal e mais a desnutrição. Isso acontece com o sal também? Porque às vezes a gente fala muito do sódio, né? Sim. Do impacto que ele tem. O paciente renal ele precisa tirar completamente? Não, o sal não. Pode consumir a sua alimentação com aquele pouquinho de sal, tem que tirar os alimentos ricos em sódio, os industrializados, que tem também uma quantidade absurda. Também não vai comer comida insossa, né? Não pode. Não o sódio é importante disso. pra gente, assim como o potássio, assim como o fósforo. Eles são importantes. Então, o jogo, o principal é você consumir com sabedoria. Saber, tu não precisa consumir um alimento. Se eu sei que eu tenho uma doença renal crônica que está em evolução, eu quero frear essa doença, a primeira coisa que eu tenho que pensar é frear os fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Normalmente, ele já passou por o nefro já viu, olha, o fator de risco principal é diabetes. Ele é diabético, ele é hipertenso, então a gente vai trabalhar pela alimentação para a gente tentar frear esses fatores para que essa doença não evolua com isso que eu tenho rapidez. Curiosidade, né? E aí, na verdade, eu vou fazer 2 perguntas em uma, mas eu acho que é porque uma resposta vai condizer com a outra. Quais seriam os exames laboratoriais que a gente usa, né, para fazer o monitoramento e quando o paciente deve procurar um nefrologista? Porque eu acho que muita gente tem dúvida disso, porque as pessoas elas fazem os exames de rotina, né, a gente vivencia isso muito no laboratório, mas quando que se deve procurar um nefrologista, né? Qual é o sinal de alerta? Eu vou já puxar o meu momento consulta com essa tua pergunta, vem aí. A tua pergunta é ótima, Isabela, e a gente precisa comentar a respeito disso. Então, se você tem pressão alta, se você tem diabetes, se você está acima do peso, você precisa avaliar a saúde dos rins. Se você é idoso, está acima de 60, precisa avaliar a saúde dos rins. Se você tem algum histórico de doença renal na família, você também precisa avaliar a saúde dos rins. Se você tem alguma doença grave, como doença do coração, um câncer, você precisa avaliar a saúde dos teus rins. Como, Flávio? Existe um exame muito simples que tem em qualquer unidade do Cedro por aí, que é o exame de creatinina no sangue. Um exame simples de sangue que você vai dosar esse elemento, essa substância que é chamada de creatinina. Essa substância é eliminada pelos rins, ok?
de forma habitual, é eliminada de forma importante pelos rins, de modo que no sangue ela fica numa baixa concentração. Sim. Se essa substância se acumula no sangue, eu sei de forma indireta que o rim está funcionando menos e a partir daí eu estimo a função dos rins, com um único exame de sangue. Existem outros? Sim. Exame de ureia, o exame de urina, que é muito importante, não só para ver infecção, gente. Eu vejo se tem alguma doença inflamatória do rim, se tem alguma doença autoimune. Também tem alguma proteína que está saindo na urina, alguma perda de proteína na urina, que é um sinal, uma indicação de lesão renal, ou sangue na urina, que por vezes não precisa ser visto a olho nu, mas no próprio exame laboratorial. Tem lá um pouquinho. E um outro exame muito importante, que é um tripé, os 3 exames mais importantes para avaliar a saúde dos rins. A creatinina, que a gente comentou, o exame de urina e o ultrassom. Então eu vou ver o tamanho do rim. É como se você fosse comprar um carro, você tirasse a foto do carro e olhasse a lataria dele. Se a lataria tá boa, a pintura tá legal, tá tudo conservado, sem sinais de colisão, pô, esse carro parece legal. Mesma coisa é o rim. E aí a gente monta um quebra-cabeça. A imagem do rim, o exame de urina, o exame de sangue, a história do paciente, para entender o que está acontecendo com aquela pessoa. O senhor mencionou os exames laboratoriais, né? Aqui no laboratório Cedra você consegue realizar seus exames de forma prática e segura. Doutor, é um assunto assim que leva muito a gente a falar também com relação aos hábitos, né? E o senhor falou algo que eu achei extremamente relevante, que todo mundo foque nisso também, com relação ao fator, a predisposição, né? Então, por exemplo, meu pai, ele tem uma doença renal crônica, então eu tenho que ter um monitoramento maior do que pessoas que não possuem essa patologia na família. Seria isso, no caso? Não de forma direta, porque no caso do teu pai, e eu conheço ele há muito tempo, né, porque a gente acompanha, ele tem um histórico de diabetes e de obesidade. Isso fez com que ele ficasse hipertenso, isso fez com que ele tivesse infarto, coração, teve que colocar estente, usar contraste, que é outro fator de prejuízo à função do rim. Então, esse estilo de vida que ele teve corroborou com a doença renal dele. Então, a gente não é uma doença hereditária, não é uma doença genética, como algumas nefrites, como doença renal policística, que é quando o rim vai sendo tomado por cistos. Okay? Então, nesse caso do teu pai, não é uma situação de forma tão direta assim. Claro que você precisa ter um cuidado, porque, perceba, teu pai teve um estilo de vida ruim e ele não teve um limiar para absorver aquilo e o rim suportar aquilo de forma adequada. Então, você precisa sempre ter esse cuidado. Mas, em especial, ter cuidado com o teu estilo de vida. Eu posso pro meu momento consulta? Sim, é o momento mais aguardado de Ingrid. É o momento mais aguardado, onde eu tenho minhas consultas gratuitas. Eu amo, do fundo do meu coração. Gente, só para vocês entenderem, tá? A gente tá num podcast de saúde e bem-estar. E não tem alguém com uma saúde mais bugada do que a minha. Todo episódio eu vou ter alguma coisa minha para contar. Nesse episódio é o quê? A gente falou sobre a genética, né? Sobre ser hereditário, de ter casos na família. Sim. Eu, por algum acaso, literalmente um achado, aos meus 10 anos, eu descobri que eu tinha pedra nos meus 2 rins. Eu tenho vários microcálculos nos meus 2 rins. No meu momento consulta agora, isso pode ser hereditário ou eu só tenho uma sorte? Há um certo histórico em que famílias, vários membros da família, apresentam litíase renal, que é a pedra nos rins, o cálculo renal. E de forma curiosa para as pessoas, essa é uma dor absurda. É descrita nos livros de medicina como uma dor tão forte quanto um parto normal. Eu tava com o pé torcido esses dias e eu tava pulando. E Ingrid tá sentindo dor. Eu falei, já senti dor pior, que não é nada. É uma dor descrita como muito forte. Eu felizmente não tive ainda, mas já vi cada cena que é de doer o coração. Eu já tive. Eu tive gestante. No final da gestação, fiquei até preocupada, né? Porque pode ser uma chance de ter um parto prematuro, precoce. Mas graças a Deus não aconteceu nada, mas realmente paralisava tudo. Não desejo pra ninguém. Né? É algo que... E complementando aqui a que você me perguntou, há uma certa predisposição às pessoas que formam um cálculo. Cerca de 1 a cada 10 pessoas na população vai ter uma crise de cálculo renal ao longo da vida. Mas tão cedo, doutor. 10 anos. Pode acontecer. E metade dessas pessoas vão ter uma segunda crise nos próximos 5 a 10 anos, subsequentes àquele primeiro episódio. Então, o que a gente precisa fazer? Se é uma pessoa que tem crise de repetição, ou mesmo na primeira crise tem várias pedras, vários cálculos, a gente precisa, investigar aquela pessoa. Qual que é a predisposição que ela tem? Ela está obesa, tem uma síndrome metabólica, está acima do peso, a barriguinha é de chope. Isso pode influenciar? Pode. É um fator de risco. Mas a gente não fica satisfeito por aí. Hidratação é importante? É.
A nossa urina precisa estar clara, um amarelo claro, que é um sinal de boa hidratação. Mas existe também algumas predisposições do teu próprio metabolismo, do teu organismo, que a gente vai avaliar, por exemplo, através da tua urina de 24 horas. Fiz muito esse exame. Qual que é a quantidade de cálcio que se perde na urina? A quantidade de ácido úrico? A quantidade de sódio? Que indiretamente eu vou saber se você está ingerindo muita comida processada, como a Valesca falou. Não tem como esconder. O próprio exame de urina de 24 horas vai nos dizer isso. E com base nesses exames, a gente tem pistas do que aquela pedra é formada. E a partir daí a gente desenha tanto uma terapia nutricional quanto uma terapia medicamentosa para que aquela pessoa evite a formação de pedra nos rins mais adiante. E com isso preservar a saúde dos rins. Durante as crises eu tratei muito. Tem pessoas que têm pedra nos rins, gente, e vão para uma máquina de diálise. Olha a gravidade da coisa. Pessoas com 30 anos, por pedra nos rins, estão dependentes de uma máquina de diálise. Então tudo depende, são vários diagnósticos que a gente tem como causa levando a uma pedra renal. O senhor falou sobre a urina de 24 horas, e aí eu acho muito importante a gente reforçar com relação a esse tema, para você que está nos ouvindo, que a coleta desse exame ela é extremamente importante. Então, você coletar realmente todo o volume urinado durante as 24 horas. Então, quando a recepcionista do laboratório passar as orientações para você, ficar bem atento, né, que você precisa coletar todo o volume urinado durante as 24 horas. Tem que desprezar a primeira urina da manhã, para a gente evitar uma contaminação bacteriana. E a questão de manter essa urina refrigerada. Então, é algo que a gente sempre reforça muito para os nossos pacientes no laboratório. E eu acho que é importante que a população entenda que aquilo ali é importante. Então, às vezes, quando a gente liga para um paciente para falar, para confirmar se a urina foi coletada da forma correta, a gente se encontra com algum... Não, eu desprezei só um pouquinho. Mas aquele pouquinho faz a diferença, né, doutor? Já pode interferir na nossa análise. E uma coisa muito interessante é que nos últimos anos a gente teve um avanço das análises de urina em amostra isolada. Então, hoje a gente precisa menos da urina de 24 horas. Que acaba sendo trabalhoso para o paciente e também. Isso incomoda, né? Porque tem que ser um dia que ele vai estar em casa durante todo o dia, no trabalho fica difícil. Fica chato de fazer, então geralmente é um domingo. Então, para a gente medir a função renal, a gente tem uma estimativa do funcionamento, para eu saber se ele perde proteína ali um pouco mais, um pouco menos, geralmente uma amostra isolada de urina é suficiente. Se é um quadro mais delicado, que eu preciso saber de fato a quantidade de proteína que ele perde, se é um caso de cálculo renal, aí a gente lança a mão, por exemplo, tá aqui, vai lá no Cedro fazer esse exame para que a gente consiga analisar da melhor forma. E assim, durante as minhas crises, né, eu tive muitas crises renais, eu tratei muito com a alimentação e não com medicamentos. Pode explicar um pouquinho mais pra gente como é que funciona, Valesca, por favor? O primeiro passo, né, como o doutor Flávio bem falou, é cuidar da hidratação, né? 35 a 40 ml vezes o seu peso, né? Se você treina, pode aumentar ainda mais esse valor. A gente perde durante a atividade física. Sim. Eu sempre digo para os meus pacientes, água de treino não é a sua água diária. A água de treino você está repondo o que você está perdendo no treino. Pois eu tô toda errada. Porque eu treino, aí eu tomo muita água quando eu tô treinando, né? Contando, quando eu tô praticando. Aí eu tô com... Porque eu sou difícil, gente. Eu sou muito difícil de beber água, eu assumo, mas com a questão do cuidado, a gente precisa, eu tento consumir mais água, mas eu tenho uma dificuldade muito grande. Tu já te entregou, mulher, tu já te entregou. E aí, eu tava aqui feliz da vida, porque eu vou pra academia, vou todo dia, vou sempre pratico minha atividade física, lá no beach tennis, tomo muita água. A Nutri agora... A água de treino não conta com a sua água que teu corpo precisa no teu dia a dia. Então, a primeira coisa é ajustar a hidratação. A segunda coisa é evitar excesso de carne vermelha, principalmente a carne vermelha ou de suplementação. Se você se alimenta de uma forma que você consegue suprir através da alimentação o que você precisa em relação à proteína, tu não precisa suplementar. A suplementação vem como um complemento à tua alimentação. Então, principalmente quem tem cálculo renal, tem que ter cuidado com o excesso de proteína, principalmente a vermelha, carne vermelha. Mas por que só a vermelha? Não diz que frango tem mais proteína do que carne? Não, é mais pelo fato de ser mais difícil de digestão. Entendeu? A carne vermelha, em quase todas as dietas que a gente faz em relação para manter a saúde, sempre a carne vermelha é a que a gente menos utiliza. Justamente porque as carnes mais brancas, apesar de algumas terem mais proteína, elas são mais leves, é mais fácil do nosso corpo digerir, é mais fácil do nosso corpo lidar com as carnes brancas, né? Então, isso não quer dizer que tu não vai comer. Tu não tem que ter cuidado com o excesso
de suplementação. Isso que eu ia perguntar. O consumo de proteína, ele precisa ser controlado em pacientes com doença renal? Sim, depende. Depende do estágio, né? Tipo, se ela tá no estágio 1, que é 90% do rim, não precisa ser controlado. Precisa ser controlado são os fatores de risco. O que está levando ela a perder essa função renal? É isso que tem que ser controlado. A proteína ela só precisa ser controlada quando já começa altera a ureia, a creatinina altera a níveis muito grandes no sangue, né, maiores. Então a gente precisa controlar, mas não é sempre. Isso depende dos exames. Meu marido tá bem, porque ele só come frango. Meu Deus do céu, não aguento mais. Não entenda, não tem problema comer carne vermelha, entendeu? Tu fez a pergunta diretamente ao cálculo renal. Sim. Então não é algo que tu vai tirar da tua alimentação. Tem que ter cuidado com o excesso. Entendi. Porque tudo em excesso, é isso que eu ia perguntar também. A pergunta polêmica. A água em excesso faz mal? Porque muita gente fala beber água, beber pouco faz mal, mas beber muito também? Pode fazer mal. Voltando um pouquinho com relação à questão da carne, o que acontece, gente? Na década de 50, a diálise é um tratamento muito novo. Da década de 50 para cá que a gente começou a ter máquinas de diálise. Vocês imaginam o quão rudimentar era as máquinas de hemodiálise na década de 50, 60 e 70. É um tratamento que cada vez, como tudo em saúde, foi ficando cada vez mais moderno. Então, naquela época, uma pessoa que tinha os rins com uma deficiência de função muito importante, não tinha diálise. O que a gente poderia fazer para deixar aquele sangue menos sujo, né? E a gente tem os marcadores laboratoriais. Creatinina e ureia são os principais. A ureia, ela aumenta com o consumo de proteínas, por exemplo. Então, se aumenta a ureia com o consumo de proteína, eu vou reduzir a proteína animal, por exemplo, a carne vermelha e tudo mais, para que a ureia não fique tão alta e aquela pessoa não se sinta tão mal. Ok. Com os estudos, validando a ciência nos respondendo algumas questões ao longo das últimas décadas, o que a gente observou? Para pessoas com saúde dos rins plena ou acima de 60%, naquela taxa que eu falei de funcionamento, acima de 60%, para que o público leigo entenda, não há indicação de redução de proteínas na dieta. Quando a gente tem uma taxa de funcionamento renal abaixo de 60%, ou seja, o estágio 3 da doença renal que eu falei para vocês, que tem entre 1 a 5 estágios, a gente começa a pensar sobre isso. Especialmente naquela pessoa que tem uma função renal abaixo de 30%. Só que, nos últimos anos, a gente começou a ter medicações maravilhosas que ajudam a preservar a saúde dos rins, nos dá uma ajuda. Medicações que, porventura, vieram para tratar primeiro o diabetes e depois a gente descobriu que ajudam na preservação da função renal, mesmo em pessoas não diabéticas. Então, com esse avanço medicamentoso, essa questão da redução da quantidade de proteínas com relação à doença renal crônica, litíase é outra situação, tem cada vez perdido importância. Então, essa é uma importante mensagem para o público aí de casa. Gente, quanto mais comida de verdade vocês optarem, vocês vão estar acertando em 90% das vezes ou mais. Quanto mais comida processada você tiver, você vai estar errando em praticamente 100% das vezes. Então essa é uma lembrança muito importante. Recebe muitos pacientes lá na clínica, muitas das vezes desnutrido, porque às vezes o profissional não tem um conhecimento adequado e quando vê aquela pessoa tem uma função renal reduzida, tira tudo. Tira proteína, a pessoa se alimenta praticamente de carboidrato. Carboidrato, o que acontece? Foi o que aconteceu com meu pai. Ele vira meu pai, açúcar, né? Tinha tirado da proteína da alimentação dele por conta de uma orientação que ele havia tido. Engordou muito, comia muito carboidrato. E uma das coisas que ele mudou, né, foi exatamente isso, de alimentação totalmente. Eu diminuo em alguns momentos, mas isso de acordo com os exames. Sempre de acordo com os exames. A mesma coisa porque uma dos minerais que acumulam na corrente sanguínea, quando uma pessoa já está próxima à diálise não, no estágio 3 a 4, é o potássio, né? Muitas das vezes o potássio altera. Então, tem muitos profissionais que tiram tudo quanto é fruta. Tira fruta, tira tudo. A pessoa praticamente fica sem opção, chega desnutrida e eu tento fazer ela entender que ela pode comer e eu tenho dificuldade muitas das vezes de fazer. Tá tão na cabeça dela que ela não pode comer carne vermelha, que ela não pode comer carne, que ela tem medo de comer. E dá uma dica, Nutri, dá uma dica de um prato assim, que seja saudável. Então, como que a pessoa que está assistindo, a gente pode começar a trazer uma alimentação mais saudável para o dia a dia? Diminuir o carboidrato, eu não digo tirar, né? Porque
a maioria dos brasileiros, o feijão com arroz faz parte do dia a dia. É diminuir o carboidrato. Se eu vou comer arroz, eu diminuo o macarrão, equilibrar, né? Sim, porque arroz, sim. macarrão e purê já... Aí já é demais. É importante tu escolher um dos carboidratos, né? E se for colocar os dois, tem que tirar uma parte do outro. Tudo tem que ser calculado de acordo com a pessoa e com o objetivo dela. Eu quero ganhar massa muscular, eu quero perder gordura corporal, eu já tô magrinha, então eu quero ganhar peso. Então eu não vou encher essa pessoa de carboidrato simples, que ela vai ganhar gordura, porque se ela tiver vários pico glicêmico durante o dia, o pico glicêmico, o corpo quando não utiliza o açúcar todo da corrente sanguínea, ele vira gordura. Então ela não vai atingir o que ela quer. Se ela quer ganhar massa muscular, ela tem que aumentar a proteína, ela tem que melhorar o consumo dos micronutrientes, que pouco se fala dos micronutrientes, só fala dos macros. É proteína, carboidrato e gordura, só se fala disso. Mas os micronutrientes, tá contido neles todas as vitaminas, os minerais, que são muito importantes para a gente. E onde é que ele é absorvido? No intestino. E se você não cuida bem do teu intestino, e aí tu prejudica a absorção, né, dele, então dificilmente você consegue chegar ao que você quer. E muitas das vezes é isso, você está destruindo o teu microbioma intestinal. E eu vou dar um exemplo do teu papai, por exemplo. Quando teu pai me procurou, acho que uns 5 anos atrás, ele tinha cerca de 35% do funcionamento renal. Era diabético há 15 anos. Meu pai nasceu só com um rim, gente, né? Isso, rim único. Estava acima do peso, mais de 20 quilos. E tinha um diabetes há 15 anos. De forma contraintuitiva, mesmo ele tendo um histórico cardiovascular importante, com infarto e com stent, a gente tinha que reduzir da dieta dele aquilo que ele tinha alergia, intolerância, que era o quê, gente? Carboidrato. Que causou o diabetes tipo 2, que causou a obesidade e que causou, em última análise, a doença renal dele. Com o ajuste da dieta, que ele fez uma low carb cetogênica, um pouquinho de jejum e tudo mais, ele deixou de ser diabético 15 anos depois. Ok, o rim respirou. Ele deixou também, gente, de ser hipertenso. Por quê? Pouca gente sabe, mas quando você tem um estado de diabetes, o teu pâncreas trabalha mais do que o normal. Ele produz mais insulina para dar conta de esconder aquela glicose, tirar da circulação sanguínea, esconder dentro da célula e transformar aquilo em gordura, em forma de depósito. Por isso que as pessoas às vezes ainda não estão diabéticas, têm uma glicemia de 90, mas estão acima do peso e tiram um retrato da glicemia e dizem: estou maravilhoso. Isso não é verdade. A saúde metabólica daquela pessoa é muito além de um exame de glicemia. A gente precisa ver, por exemplo, qual o grau do trabalho do pâncreas daquela pessoa. É um pâncreas que está trabalhando a 80 por hora, respeitando os sinais de trânsito, ou um pâncreas que está a 200, avançando todos os sinais vermelhos, que era o caso do teu pai, por exemplo. Quando a gente faz isso, a gente reduz a produção de insulina pelo pâncreas, traz isso a níveis normais. Por quê? Quanto mais insulina no teu corpo, excesso de insulina circulante, isso é inflamatório. Isso causa pressão alta. Por quê? Vai lá no rim, aumenta a absorção de sal e de água. Pouca gente sabe disso. E aí as pessoas, por vezes, dizem: é um corpo que está ali desregrado metabolicamente. O teu rim está preparado para reabsorver sal e água, te tornar hipertenso e acumular líquido. E aí você reduz o sal na dieta, na comida de verdade. Só que você não está agindo na raiz do problema, você está agindo lá na frente. E quando você age na raiz do problema, reduz a insulina, teu corpo elimina a água, elimina aquele sal, então não precisa ter uma comida insossa no prato, concorda? Concordo, na grande maioria doutor. dos casos. Doutor, então, pra gente fechar assim num contexto. Calma, quais Bela, calma. seriam Eita. hábitos simples? Calma. A gente passou despercebido bem aqui. A pergunta que eu queria saber realmente, sobre a água. Sim, passamos batido na Passamos batido na pergunta da água. Água em excesso. Porque quando eu fui fazer meu exame de 24 horas, eu tomei água demais. O que é pra dizer que eu tava tranquilona. Faz mal? Pode fazer mal. Tem uma doença, por exemplo, que é a potomania do bebedor de cerveja. Então você pode, ou então questões psiquiátricas. Aquelas pessoas que bebem muita água, 10, 15, 20 litros de água em um dia. Aí o que acontece? O teu rim não dá conta de eliminar aquilo tudo. E aí você dilui, por exemplo, o sódio no teu sangue, pode causar um problema maior. Então, sim, tudo demais pode causar algum problema. Inclusive água. Inclusive água. Obrigada, porque eu fiquei com essa dúvida, gente. Vocês conversando, mas estava na minha cabeça. E a água? E a água? E a água? Ó, agora que eu lembrei, uma dica importante também, né? Para você que perguntou sobre alimentação, do que eu posso fazer? Primordial, sempre consumir uma proteína junto com carboidrato.
Sempre consumir. Tipo, vai comer um pão, eu não consigo tirar o pão. Mas a partir do momento que tu coloca 2 ovos na refeição, você diminui a velocidade que aquele alimento vira açúcar no teu organismo. Então, Sério, é muito isso? importante a proteína. Para te ter uma ideia, eu costumo dizer que a alimentação é química. Se tu come o pão e depois come o ovo, você tem um pico glicêmico, porque a primeira coisa que tu deu para o teu organismo foi o açúcar. Mas se você come o ovo e depois come o pão, você diminui a velocidade que aquele alimento vira açúcar no teu organismo. Então, é importante tu sempre começar pela proteína. Tipo, no café da manhã. Interessantíssimo. Essa é uma ótima dica. Comece pela proteína. Então, pessoal, você que fica aí com dieta de Instagram, dieta do chat GPT, vamos consultar nosso doutor, nossa Nutri, que vocês vão ter uma dieta específica para o que vocês querem, tá bom? Isso é muito, muito importante. Então, existem hábitos simples, né? Para que a gente possa preservar a saúde dos nossos rins. Sem dúvida. Hidratação, atividade física, comida de verdade, um bom sono e tem um hobby. Então, Tá vendo, Ingrid? tá vendo? Eu já tô quase lá. Preciso me Tu hidratar. precisa tomar água fora da academia, Isabela. Cadê tua garrafinha, mulher? Pelo amor Mas, de Nutri, Deus. me conta qual é o único alimento proibido que existe na doença renal crônica. Aquele que você disse, você não pode comer. O único alimento proibido, carambola. Carambola. Por que carambola? Gente, na carambola existe uma toxina chamada de caramboxina que é eliminada pelos rins. Se os rins não funcionam bem, essa toxina, que é uma neurotoxina, vai para o nosso cérebro. Meu Isso Deus. pode causar soluços incorrigíveis, aqueles soluços que a pessoa não para de soluçar definitivamente, e pode levar até mesmo a coma. Gente, você sabia disso? Que uma fruta poderia causar tudo isso? Carambola. Então, carambola é proibido para quem tem doença renal crônica. Já fica de alerta, né? E outra coisa ainda mais curiosa, excesso de carambola em quem tem rim saudável também pode levar à lesão renal. Eu já atendi, por exemplo, uma paciente há 15 anos atrás, na época da residência lá em São Paulo, que passou uma tarde comendo carambolas. Sabe, tipo assim, um rodízio de carambolas? E aí, o rim dela parou de funcionar. Ela tinha uma creatinina normal de 0,7, foi para uma creatinina de 10, precisou de 2 sessões de diálise. Por quê? A carambola é uma fruta rica em cristais de oxalato de cálcio. E se você come carambola em excesso e não está adequadamente hidratado, teus rins, digamos assim, eles podem entupir os túbulos renais ali de forma transitória. Então, mesmo para quem tem rim saudável, tenha cuidado ao comer carambolas. Ainda bem que eu nem gosto. Eu nem gosto. Não, não já tem, aí já são suficientes. Não precisa nem de precisa mais, chegar né? perto Vai de dizer que mim. você não comeu uma estrelinha quando era criança. Não. Eu comia, doutor, Eu com não sal. comia. Gostoso Isso. demais. Eu colocava no sal, que é pra deixar logo tudo muito bem. Eu comia. E achava muito gostoso. Também. Faz tua pergunta que eu te interrompi naquela hora. É porque tava matutando Eu na minha fiz cabeça. sobre Fez? os hábitos, sabe? Ah, então pronto. Pra preservar a saúde dos rins. Ai, gente, a conversa tá maravilhosa, tá muito gostosa. Tive meu momento consulta, já sei que eu não posso nem chegar perto de carambola. Nem quero, nem gosto, tá excelente. E eu quero agradecer muito a participação de vocês nesse episódio, a participação de Bela também. Muito obrigada por comparecer. Vocês querem deixar mais alguma dica final para os nossos telespectadores? Eu gostaria de dizer que é muito importante você procurar um profissional, né, da área. Se você precisa de alguém para tratar ou para frear a doença renal crônica, nada melhor do que um especialista, né, em nefrologia ou uma nutricionista especialista na área, né, para te ajudar no processo, porque cada especialidade é voltada para uma área. Então, é importante, se você quer tratar uma doença renal crônica, procurar o profissional certo, para que essa doença seja tratada da maneira certa ou seja freada os fatores de risco. Eu agradeço, né, a oportunidade, foi muito bom fazer parte desse momento, né? E eu espero que tenha esclarecido muitas dúvidas, né, a respeito da doença renal crônica e esclarecido muitos mitos, né, É verdade. a respeito da doença. O que eu tenho a dizer a você aí de casa é que, se você tem algum fator de risco, como os quais a gente comentou, dose sua creatinina no sangue. Vá lá, leve sua requisição em uma unidade do Cedro, aqui em São Luís ou em outra cidade, e faça seu exame de creatinina. Se necessário, vá a um médico nefrologista e busque uma equipe para que te ajude nesse processo. A doença renal, independente do estágio que você esteja, 3, 4, 5 ou precisando de diálise, não é o fim da vida. É um ponto continuando. Existe tratamento, tanto medicamentoso
quanto o medicamento, a terapia renal substitutiva, seja através da diálise, seja através do transplante. Todos esses tratamentos conseguem te entregar uma qualidade de vida muito boa. Depende de você também entregar e fazer a sua parte ao fazer o que a gente não consegue, eu como médico, a Valesca como nutricionista, que é a parte que a pessoa tem que se cuidar e seguir as nossas orientações com a adesão necessária. Fazendo isso, as coisas costumam ir muito melhor. Com certeza. Vocês Muito foram obrigada, perfeitos. doutor Flávio. Muito obrigada, Valesca. Gostaria de agradecer também a todos os nossos ouvintes por toda a nossa audiência. E já quero lembrar você de seguir o nosso canal no YouTube, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui no YouTube e também lá no Instagram, procurar o Instagram do Laboratório Cedro. Curtir, galera, curtir. E também, Isabela, agradecer o estúdio, né? O 98 Records Estúdio, por esse ambiente maravilhoso. Esse espaço impecável. Esse espaço impecável. Vocês podem estar seguindo eles também no Instagram. E eu queria perguntar para vocês querem deixar as suas redes sociais? Podem me seguir lá no Dr. Flávio Barros, que a gente vai estar lá para conversar com vocês da melhor maneira possível. Meu Instagram é Valesca Pinheiro Nutri. É isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vocês encerraram de forma belíssima, que eu fiquei até nervosa como é que eu ia encerrar depois. E muito obrigada também você aí de casa e até o próximo episódio. Até Tchau, a próxima. tchau.